Vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã e à noite nós vamos dar ainda continuidade a essa mensagem. Ela começa amanhã e termina à noite. Começa pela manhã e termina ainda com alguns pontos na parte da noite. Eu quero falar com você sobre uma visão direcionada. Como ter ou quais são os benefícios de uma visão direcionada. Aquilo que entendemos, aquilo que focamos, influencia completamente a nossa vida, toda a nossa história. Mas antes de nós entrarmos diretamente no texto, eu quero comunicar aos irmãos, nós estamos numa campanha também de agasalhos e cobertores. Se você tiver em casa um agasalho, uma peça de roupa em boas condições, né, que possa atender assim, né, alguém, e cobertores também, você pode trazer para a igreja, nós estamos recolhendo, vamos levar para o centro de recuperação também, que eles estão precisando essa semana, e também direcionando a alguma família que esteja necessitada, tá ok? Já estamos recebendo, essa semana fizemos um vídeo, colocamos lá no WhatsApp, algumas pessoas já trouxeram, nós estamos providenciando isso. Então, se você puder, terça-feira tem culto de oração pela manhã, você pode trazer aqui, a igreja vai estar aberta. Quarta-feira, na parte da tarde, o nosso zelador está aqui, cuidando da igreja. Então, você pode, de alguma forma, ajudar com peças de roupa, cobertores e alimentos também, porque o alimento não para. Nós estamos sempre atendendo os necessitados. Tem aumentado a procura, a igreja está fazendo o seu melhor, com excelência. Quando nós não temos, nós compramos e a igreja está fazendo isso porque é o nosso papel, né? Dai voz de comer. Foi isso que o Senhor nos ensinou. E claro que isso é na direção do corpo diaconal, avaliando cada caso, cada família e cada pessoa. Nós vamos então meditar no texto de Lucas, capítulo 11, versículos de 33 e 35. Já podem colocar a projeção para mim, por favor? Lucas capítulo 11, versículos 33 e 35. Vamos falar sobre uma visão direcionada para uma vida plena. Lucas 11, 33 e 35, os que encontraram, digam amém. Lucas 11, versículos 33 ao versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nessa manhã. O Evangelho de Lucas, ela proclama as boas novas da salvação em Jesus, mas não apenas afirmou ser Jesus o Salvador divino, mas Lucas também apresenta Jesus como o Redentor Todo-Poderoso, Filho de um único Deus. Não existe dúvidas que Lucas, que escreve esse texto, é o médico amado, o amigo de Paulo, né, o qual também esteve escrevendo Atos dos Apóstolos. E nós observamos esse texto e analisando esse texto, nós vamos ver grandes ensinamentos. E agora esse ensinamento vai trazer uma visão, vai trazer uma proposta sobre visão, sobre luz e trevas, sobre estar acendendo a existência, a sua vida, ou então vivendo acomodado, escondido, porque a visão ela influencia completamente a nossa vida. Eu fui essa semana ao fazer exame de vista, e tenho que mudar o meu óculos, a idade vai chegando e as coisas vão ficando um pouco mais complicadas, né? E meu exame constatou aí que eu estou com grau 2, vou ter que passar de 1,5 para 2, mas é grau de leitura, consigo ver muito bem de longe, consigo ler de longe, mas de perto agora dependo de óculos, mas isso é fruto da idade, os olhos vão perdendo um pouco a sua capacidade, como todo, né? Todo o nosso corpo é assim. Mas nós podemos observar como é fundamental a visão. A visão é algo importante na nossa vida. Às vezes nós damos tanto valor a tantas outras partes do corpo, que também são importantes, mas a visão é tudo. A visão ela te direciona, ela te dá
condições de se proteger, a visão te dá direcionamento, faz com que você possa estudar, caminhar, apreciar a natureza, admirar a beleza. É claro que mesmo um deficiente visual consegue fazer muitas coisas, consegue ler até por causa do braille, consegue também se locomover devido ao instinto, né, sua inteligência. Mas a visão é algo muito importante. E quando nós perdemos a visão, temos grandes dificuldades e temos que nos superar em muitas áreas de nossa vida. O texto faz uma comparação dos olhos e a lâmpada. A lâmpada, ela ilumina o ambiente está escuro, e você coloca ali uma lâmpada, então ela consegue clarear o ambiente, fazer com que o ambiente seja mais confortável. E essa comparação é feita no texto, com os olhos. Você não pode acender um lampião ou uma vela e botar ela debaixo de uma vasilha. Você precisa deixar ela exposta para que a iluminação alcance o ambiente. E ele vai fazer uma comparação que assim são os olhos. Onde estiver os teus olhos focados em algo bom, todo o seu corpo será bom. Assim como a iluminária, né? A iluminação. Se ela estiver no ambiente, ela vai iluminar todo o ambiente. Mas se os seus olhos forem maus, aquilo que você estiver focando, aquilo que você estiver direcionando a sua visão, vai transformar também o seu corpo em trevas. Existe uma frase que muitas pessoas falam, né? Você é o que você come. Então, dependendo da sua comida, você pode ter saúde ou você pode ter doença. Você pode ser uma pessoa saudável ou você pode ser uma pessoa com muitas comodidades. A visão, ela também tem esse propósito. Se você tem uma boa visão, você consegue ampliar, focar, comandar o percurso. Mas se você tem dificuldades, provavelmente você vai ficar pelo caminho ou vai ter muitas limitações. Muitas pessoas têm dificuldade de focar. E o que é foco? É você ter atenção, né? Focar os seus olhos, direcionar os seus olhos para alguma coisa. E quando alguém tem dificuldade de ter foco na vida, ou ter foco diante de alguma coisa que precisa fazer, ele tem que usar uma agenda. Ele precisa criar um mapa para poder colar na geladeira e entender o que ele tem que fazer de manhã, tem que fazer à tarde, tem que fazer à noite. Porque a dificuldade de ter foco ou de ser concentrado em alguma coisa com objetividade faz com que você se distraia com as coisas da vida. E aí você vê que o dia passou, você não fez nada. Porque você gastou tempo com a televisão, gastou tempo com o celular, gastou tempo com tantas distrações, e aquilo que você deveria fazer, aquilo que você deveria focar, que você está com seus olhos sobre, você simplesmente se perde. E há pessoas que perdem dias, algumas perdem meses, e outras perdem anos de vida. Eu quero trazer algumas orientações para a nossa vida, porque essa falta de foco, de visão, faz com que muitas pessoas também tenham dificuldades na sua caminhada, na sua existência. Por uma falta de visão, de um foco, de um objetivo, perdem meses e perdem anos da sua vida, consumindo com coisas que são distrações passageiras. E quando você não tem uma boa visão do que você quer, para onde você quer ir, o que você deseja fazer, o que você pensa ou como você pensa estar daqui a 10 anos, provavelmente 10 anos vai passar e você não chegou a lugar nenhum. Você pode pensar em economizar, sonhar em economizar, mas se você não começar hoje, provavelmente daqui a um ano você vai estar sem nada. Se você não tiver um objetivo de estudo, de faculdade, de formação, na sua área profissional, na sua área empresarial, de ter foco aonde você quer estar daqui a 2, 3 ou 5 anos. Se você não tiver esse foco, você provavelmente vai passar os 5 anos, vai olhar para trás e vai observar que as distrações da vida fez com que você perdesse tempo. E assim é a nossa caminhada. Se temos um projeto, nós precisamos focar e não permitir que nada venha a distrair a nossa vida. Mas há pessoas que vivem uma vida abaixo do esperado. E até do esperado de Deus, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um sonho, Deus tem um propósito, Deus tem um plano, mas também depende de cada um de nós. Aonde nós queremos chegar? Os propósitos de Deus só irão acontecer na sua vida se você permitir
que Deus dirija e seja a bússola da sua caminhada. Mas há pessoas que se perdem na caminhada, vivem abaixo do esperado, vivem abaixo da média, infelizmente. Mas não é porque não tem capacidade, não é porque não tem inteligência ou porque Deus não está operando. Deus está operando, tem inteligência, tem capacidade, mas não tem foco. Não tem uma visão clara do que pretende ser e aonde pretende chegar. Algumas coisas nos impedem de avançar na vida e de perder anos. E dentro dessa visão de que seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, e se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau, eu quero trazer 3 aplicações, 3 pontos nessa manhã para esclarecer a sua vida sobre isso. E você faça uma análise e faça uma avaliação do que talvez esteja apagando a sua visão, esteja tirando o seu foco, esteja impedindo você de alcançar exatamente o seu objetivo. E o primeiro dela é: você precisa tirar os olhos da dúvida. Você é uma pessoa que sempre tem dúvidas? Você é uma pessoa insegura? Tem dificuldade de se posicionar? Há uma frase de William Shakespeare que diz o seguinte: nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que, com frequência, poderíamos ganhar por simples medo de arriscar. A dúvida: será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que eu vou chegar exatamente? Será que eu vou conseguir? São situações que muitas vezes tiram o nosso foco, impedem o nosso avançar. Nossa visão muitas vezes está na dúvida e não está no projeto. A nossa visão está direcionada ao que pode dar errado. E nós esquecemos de focar naquilo que pode dar certo. E diante disso, há pessoas que fracassam na sua caminhada. Nós observamos pessoas que perdem tempo, perdem a vida, perdem oportunidades pelas incertezas que batem no coração. São impedidas de avançar. Se os seus olhos estiverem em cima da dúvida, e você caminhar com dúvida, não conseguir direcionar a sua vida para aquilo que Deus planejou e que aquele sonho que está no seu coração, e você batalhar por ela, você vai passar a vida toda frustrada, pensando que aquilo poderia dar certo, mas você não realizou porque a dúvida te impediu. O coração e a mente são as barreiras, que produzem as incertezas da vida. Interessante que Jesus, com seus discípulos, ele observa isso. Lá em Lucas 24, 38, ele diz: mas ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas no seu coração? Olha só, Jesus estava caminhando com os discípulos, e os discípulos já tinham visto muitos milagres. Jesus operar de forma sobrenatural, mas mesmo assim, a dúvida estava pairando e impedindo que eles pudessem ver ainda os milagres de Deus. Jesus viu que seus discípulos estavam com seus corações ainda turbulentos, com muitas dúvidas, com muitas dificuldades. Então, irmãos, o primeiro ponto que eu quero falar com você, é claro que a dúvida é um gatilho de segurança, para que você também não saia fazendo besteira por aí. A dúvida é boa, a insegurança ela nos faz avaliar um pouco mais. Mas se a dúvida consumir a sua vida, se a dúvida direcionar a sua vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque nós vivemos exatamente nesse mundo com construções, com risco, mas nós precisamos caminhar nessa visão. E a Bíblia nos chama a ter fé. Fé é algo que que vai além daquilo que a gente imagina. Hebreus 11, 1 fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É claro que a dúvida vai existir. Existiu com Moisés, existiu com Josué, existiu na vida dos discípulos. Mas Deus nos chama a ter fé, a ter um posicionamento de que vai dar certo. Você vai conseguir, Deus é contigo, Deus é fiel. Esse exame, esse tratamento, essa cirurgia, esse sonho que você tem na sua vida, ter fé de que as coisas irão acontecer sobre o sobrenatural de Deus, mas também através da nossa vida, de nos lançar e fazer algo, e fazer um passo na direção daquilo, por mais que o medo esteja no nosso coração. A dúvida, ela enfraquece a nossa fé, ela tira você do milagre.
Alguém lembra aqui de Pedro, quando é convidado, né, a olhar? Ele é convidado a andar pelas águas. Mas ele olha as circunstâncias, ele tira o foco de Jesus. E ele começa, diz o texto, a olhar o vento. E o vento fez com que ele começasse a afundar, porque havia um momento que ele começou a andar sobre as águas. Mas quando ele tirou o foco, quando ele tirou a visão, quando ele tirou os olhos de quem ele deveria olhar, que era Jesus, que o estava ali chamando, ele simplesmente olhou o vento, as circunstâncias, o que estava acontecendo à sua volta, e ele então começou a afundar. Não tire a visão do seu projeto, não tire a visão do seu sonho. Eu sei que está difícil, eu sei que as coisas parecem impossíveis, mas nós temos um Deus de milagres. Não temos um Deus que ouve a nossa oração. Nós temos um Deus que atende e vem ao nosso socorro. Então não deixe que a dúvida domine a sua vida. Mantenha o foco, põe os seus olhos naquilo que realmente é a palavra de Deus para o seu coração. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Porque quando há dúvida, quando há medo, quando há insegurança, nós ficamos paralisados e nós não conseguimos ir a lugar nenhum. Segundo, conselho para que você possa manter o foco no local certo. Tire os seus olhos das mágoas. O olhar para os acidentes da vida, mágoas e desilusões, tem sido um grande impedimento para algumas pessoas que têm perdido o seu olhar direcionado para aquilo que é certo. Há pessoas que sofreram perdas, foram ofendidas, tiveram acidentes na caminhada, de um casamento desfeito, da perda de alguém que amava, de um desemprego, de uma empresa que fechou, de alguém que o traiu, que puxou o seu tapete. E aquela pessoa, ela fica tão calçada com isso, ela fica tão incomodada com essa situação, que ela não consegue mais se relacionar, ela não consegue mais ser ela mesma, ela não consegue mais avançar na sua caminhada, porque as mágoas ainda o consomem. É claro que uma frustração e uma perda vai criar em nós cicatrizes. Nossa vida é feita de cicatrizes, de situações que foram alegres e outras ruins. Mas a cicatriz, ela vai estar lá, você vai lembrar, mas ela não dói mais, ela não deve sangrar mais. Mas, infelizmente, há pessoas que estão com seus olhos voltados exatamente para as aflições. E, às vezes, a cura está chegando, a cura já está vindo, mas ela muitas vezes tem um prazer de ir lá, futucar, machucar de novo e passa a vida inteira remoendo mágoas, remoendo situações difíceis. A história de um monge que queria dar uma lição a um dos seus aprendizes. Ele fez um desafio para ele. Falou o seguinte: olha, eu vou te dar uma laranja, você vai passar 30 dias com essa laranja, você vai andar com ela, você não vai deixar ela em casa, você não vai deixar ela guardada, você vai ter que ficar com seus olhos sobre ela o tempo todo. Aonde você estiver, você vai levar essa laranja. E você não pode perder, você tem que ficar. Aquele jovem aceitou o desafio do seu mestre. Ele então pegou aquela laranja e começou a caminhar com ela. Ele ia para a feira, ele ia para o trabalho, ele caminhava para a escola, ele andava, ele passeava, ele ia para as festas com aquela laranja. Só que a sua atenção estava tão naquela laranja, de forma tão intensa, que ele não conseguia se divertir nas festas. Ele não conseguia passear direito, porque ele estava preocupado com aquela laranja que ele não poderia perder, que não poderia se afastar dele. E ele então caminhou isso. Quando chegou no meio do desafio, do tempo, ele então desistiu. Chegou para o seu mestre e falou: não quero mais fazer, não quero mais participar, não quero mais viver esse desafio. Eu estou devolvendo a laranja, não quero mais isso. O mestre então olhou para ele e disse: agora a prova acabou. Você então conseguiu o objetivo que eu queria. E o jovem olhou para o seu mestre e falou: mas como assim? Como eu alcancei o seu objetivo? Aí o mestre disse: exatamente são as suas mágoas. Se você carregar ela para todos os lugares, você não vai conseguir se divertir, você não vai conseguir trabalhar direito, você não vai conseguir dormir direito, você não vai conseguir caminhar direito. E outra, ele havia devolvido a laranja porque a laranja já estava cheirando mal, e ele disse para o mestre: olha, as festas que eu vou já está incomodando as pessoas, porque o cheiro está ruim, eu quero devolver essa, não quero participar mais. E o mestre disse exatamente isso: você alcançou o objetivo, porque quando nós estamos com mágoas, com rancores, com raiva, com sentimento, a gente não se diverte, a gente não tem paz.
Porque onde você vai, você está carregando aquilo. E outra, é igual o mau cheiro, porque a mágoa e a raiva e a tristeza, ela começa a prejudicar você de tal forma que as pessoas que estão à sua volta começam a sentir o impacto. Começam a sentir que você não sorri, que você não brinca, que você não se diverte, e aquilo começa a incomodar a família, começa a incomodar os vizinhos, começa a incomodar os seus amigos do trabalho. E essa lição ele deu a esse jovem. Existem outras atitudes além da raiva, como angústias, aflições, que também são sentimentos que ali se alimentam dentro de nós, que tiram o nosso foco, tiram a nossa direção. Se o seu corpo, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. E isso influencia a vida, isso influencia a nossa existência. Há muitas pessoas rancorosas, que não conseguem fazer amizades, não conseguem se relacionar, porque estão sempre com alguma coisa no seu coração, carregando algum trauma, carregando alguma situação que o dificultou. Então, meu irmão, o conselho nessa manhã: liberte a sua alma, liberte a sua vida, coloque os seus olhos em Cristo, liberte e libere o perdão, tire toda a raiz de amargura. Tudo aquilo que aconteceu foi uma fatalidade, você não queria, mas aconteceu. As coisas velhas precisam passar, e eis que tudo se fez novo. E a nossa vida, uma nova mente em Cristo, uma nova mente no Senhor, precisa existir dentro de nós. Deposite em Deus, lance em Deus as suas ansiedades e permita que Ele cuide de você. Porque se você manter os seus olhos nas mágoas, na raiva, no sentimento de angústia, você não vai colocar o seu foco no local certo e a sua vida não vai progredir. Com os seus olhos direcionados para as ações corretas, para as atitudes corretas, você poderá ver a sua vida progredir. Mas infelizmente há pessoas que não conseguem avançar no seu propósito, porque os seus olhos estão simplesmente em situações que a vida proporcionou. Então avance, progrida. Retire a mágoa, retire a visão sobre as mágoas e as dificuldades. Terceiro conselho, para que o seu corpo seja bom, se os seus olhos estiverem diante de coisas boas e a sua vida venha a progredir. Tire os seus olhos da dor. Muitos direcionam os seus olhares para a dor, e a dor pode ser física ou ela pode ser emocional. A dor é algo existente dentro de nós, né? A dor, no caso, a dor física, a dificuldade na saúde, né? A limitação. Mas também a dor emocional é aquela que produz também muitos danos e refletem também no corpo, como a depressão, a angústia, o desejo de suicídio, que são dores que a alma traz, diante daquilo que nós focamos. E se seus olhos focam em trevas, todo o seu corpo será trevas. Mas se os seus olhos estiverem direcionados ao bem, às coisas boas, todo o teu corpo será bom. Então, infelizmente, há pessoas que, devido à dor, devido à rejeição, devido às dificuldades da vida, não conseguem viver, não têm mais alegria em viver, porque estão sempre olhando a dor, olhando a perda, olhando a rejeição, olhando aquilo que falaram, aquilo que fizeram, e não conseguem viver uma vida em paz. Se você lembrar da mulher que desejavam apedrejar, foi levada diante de Jesus, aquela mulher, ela tinha uma dor emocional, porque por ela ser adúltera, ela era criticada, rejeitada pela sociedade. E ela estava sendo prestes a ser apedrejada. Ela ia sentir não só a dor emocional, mas a dor física também. Jesus disse para ela: mulher, eu não tenho nada para te condenar, vai e não peques mais. O que nos chama a atenção nesse texto, o foco principal desse texto, não é vai, não peques mais, mas simplesmente por Jesus não ter tido nenhuma condenação sobre ela. O foco principal desse texto é que o Cristo que a recebe não imputa a ela julgamento, nem condenação, mas a perdoa. E quando nós observamos isso também precisa ser aplicado em nossa vida. Nós precisamos ter o sentimento de perda, sim, o sentimento de dificuldade, mas nós temos que ter, irmãos, o sentimento de se libertar da dor. E é por isso que sempre é necessário um aconselhamento pastoral, é sempre necessário a busca de um psicólogo, para alguém que trabalhe a nossa mente, o nosso psíquico. Nunca as pessoas estão adoecendo tanto como a doença da mente. E acredito que essa pandemia aumentou isso, potencializou isso.
Há um desequilíbrio emocional, psicológico, e muitos, talvez devido à pandemia, mas também devido aos problemas existenciais que nós temos como seres humanos, de dor, de sofrimento, de resgate, de dificuldades. Nós precisamos ser revestidos por Deus. Jesus, antes de morrer, disse para os seus discípulos: olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido o poder. Os discípulos choraram a morte de Jesus, lamentaram a morte de Jesus, mas a vida precisava seguir, a vida precisava caminhar, a vida precisava continuar. E assim somos nós, temos perdas, temos dificuldades na nossa caminhada, durante a nossa vida, nós sofremos embates, sofremos traumas, mas a vida precisa continuar. Você precisa tirar o foco da sua dor e começar a olhar aquilo que Deus tem para você. Se você olhar somente aquilo que te traz dor, ou que aquilo que produziu dor em você, você não vai conseguir ser exatamente aquilo que Deus planejou que você deseja ser, que Ele sonhou para a sua vida. Então, amados irmãos, diante desse texto que nós estamos lendo e que produz em nós muito aprendizado, que traz essa visão de crescimento, os seus olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. O foco da sua vida só depende de você. Jesus já perdoou os seus pecados. Jesus esqueceu os erros que você cometeu, as suas falhas. Talvez você esteja se autopunindo por alguma coisa do seu passado. Ele jogou tudo isso no lago do esquecimento e te trouxe para uma nova vida. As perdas da vida, as mágoas, a dor, o sofrimento, as dúvidas, elas são algo presente na nossa existência. Mas nós precisamos direcionar exatamente para onde você deseja ir. Você precisa focar, você precisa voltar a sonhar, você precisa reconstruir a sua vida. E você precisa entender que Deus tem coisas maravilhosas para você, para a sua família, para a sua vida. Não permita que a dor, não permita que as mágoas e não permita que a dúvida possa impedir você de viver o melhor de Deus nessa terra. Que o Senhor nos abençoe. Convido você a fechar os seus olhos. Senhor, nessa manhã eu quero louvar, ó Deus, o Teu nome, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. Ela nos diz, ó Deus, aonde nossos olhos precisam estar. Se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Se nossos olhos estiverem direcionados para coisas ruins como as trevas, todo o nosso corpo será trevas. Eu quero pedir a Deus nessa manhã sabedoria à Tua igreja, a cada vida, a cada membro que aqui está, que possam olhar, ó Deus, a sua vida para uma nova dimensão, uma nova perspectiva de esperança, de paz, em um tempo em que as pessoas estão adoecendo de forma emocional, de forma psicológica. Que Tu traga sobre nós a luz do Teu Espírito, que traga sobre nós a presença do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada. Pai querido, nos ajuda a ter uma visão focada no Senhor, nas Suas promessas e naquilo que Tu reservou para cada um de nós. Que as coisas do passado, o medo, a dúvida, as mágoas, ó Deus, a dor, possa ficar para trás. E que o Senhor nos ajude a viver o melhor do Senhor nesse tempo. Abençoe a Tua igreja, nos dê uma tarde e noite na Tua presença. Que possamos estar em família, desfrutando daquilo que o Senhor nos deste. E nos ajuda, Deus, a direcionar a nossa vida para aquilo que é do Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos dê a Tua paz. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Logo mais à noite, nós vamos dar continuidade a essa mensagem ainda com alguns outros pontos. Se você puder vir, eu creio que você vai crescer na graça e no conhecimento. E não permita que ninguém e nada possa tirar os seus olhos daquilo que Deus reservou para a sua vida. Coração silenciosa, nós encerramos o culto dessa manhã. Deus abençoe a todos e logo mais à noite estaremos de volta, se o Senhor assim nos permitir.